Boa noite a todos, Renato Leão falando do canal Vasco Maior. Não esqueçam de curtir, de vocês assinarem as notificações e quem não é inscrito se inscrever. Gente, mais uma vez, né, parabenizando o povo de Cariacica, do Espírito Santo, bateu recorde de público desde a sua reinauguração, né, quando ele foi reformado, mais de 21 mil pessoas, né, todos os ingressos vendidos, com as gratuidades deu mais de 21 mil pessoas. Parabéns. E o que vai acontecer de novo em Itajaí amanhã pela Copa do Brasil, contra o Marcelo Dias. O time desembarcou na pista do aeroporto, os torcedores já sabiam, fizeram aquela recepção de popstar no hotel em que o Vasco está hospedado, né? Confirmando que o jogo amanhã é às 9h30, vai passar no Sport TV, no Premier, e o Vasco joga pelo empate. Uma notícia que assustou e tal, mas não podemos ter Payet dependência, é que o Payet está indisposto, está com suspeita de Covid ou de dengue. Esses testes, o da Covid eu não sei porque não foi feito, porque o da dengue é feito 24 horas depois, mas ele está com a suspeita, né? Ou então uma virose, né? Como o pessoal aqui em casa pegou, né? Espero do fundo do coração que não precisemos e nem iremos sentir falta dele amanhã, né? Porque vai mostrar a Payet dependência. É lógico que ele faz falta, é lógico que ele é o melhor jogador disparado, não só do Vasco, como atualmente aqui no Brasil. Mas, para ganhar do Marcelo Dias, né? Um time que, não tá nem na Série B do Brasileiro, não tem nenhum destaque. Time pequeno, mesmo de ser do Santa Catarina, porque Santa Catarina a gente lembra do Avaí, do Figueirense, do Jack, do Criciúma, do Marcelo Dias, pouco se é lembrado, né? O Vasco na história fez 4 jogos com eles, tem 2 vitórias e 2 empates, e a torcida já fez a sua parte, tanto na recepção e quanto esgotando os ingressos no estádio, que é um estádio bem acanhado, né? Mas preocupa. Por que preocupa? Porque das surpresas que acontecem na Copa do Brasil, surpresas essas que nós já também passamos com elas, vídeo Baraúnas, 15 de novembro, e ano passado na segunda fase com o ABC, que perdemos nos pênaltis, o ABC até caiu da segunda para a terceira divisão. Depois disso, a gente vai jogar no domingo, às 6h10 da noite, em São Januário, contra a Portuguesa, para definir a vaga, né? Se o Botafogo não vencer o Fluminense às 16 horas no Maracanã, é Fluminense-Botafogo ou Botafogo? Não, é Fluminense-Botafogo, que agora é Flamengo-Fluminense. Então é Botafogo-Fluminense, vai ser no Maracanã. Se o Botafogo não vencer, se ao menos o Fluminense empatar, quiçá ganhar, o Botafogo já está fora. E o Vasco faria um jogo para pontuar contra a Portuguesa, porque na configuração atual, o Fluminense pegaria Nova Iguaçu na semifinal, 2 jogos, e o Vasco 2 jogos também faria a semifinal com o Flamengo. Só que, dependendo dos resultados, o Vasco pode ser segundo e terceiro também, né? Como eu falei, o Vasco tem jogo com a Portuguesa em São Januário, o Fluminense joga com o Botafogo no Maracanã, e o Volta Redonda recebe o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu, que está em terceiro lugar, ele pode confirmar o terceiro lugar, pode cair para quarto, quanto pode ir para segunda também. Só que o Nova Iguaçu, além de jogar fora, na casa da Volta Redonda, o Volta Redonda está em 9º. E ele precisa vencer, precisa pontuar para ficar entre os 8 primeiros, para poder disputar aquela Copa Rio, Taça Rio, do 5º ao 8º, do 6º contra o 7º, fazendo semifinais e finais, porque é uma vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Em relação ao time, foram relacionados os 24 jogadores. Agora falaram até num canal, porque o Méric Marcos de repente pode sair jogando, mas ele ia ficar fora da lista. Eu não sei se ele quer ficar fora da lista não, hein? Para mim ficaria o De Luca, né? Agora, o time obrigatoriamente vai ter mudança, alguém vai entrar no lugar do Payet. Na minha opinião, formaria o meio campo com o Zé Gabriel, o Sforza, no lugar do Galdames, e colocaria o Galdames mais à frente, fazendo a função do Payet. Volta o Paulo Henrique. O Paulo Henrique volta ao time, aliás, ele volta contra a Portuguesa, que estava suspenso Carioca, mas ele já ia disputar o campeonato contra
o jogo pela Copa do Brasil. E aí, Paulinho na direita no lugar do Puma. Eu colocaria, como eu disse, o Sforza. O Sforza faria a função do Galdames, o Galdames chegaria mais à frente. E na frente, para fazer companhia ao Verratti, eu colocaria o Adson. Agora, e formaria com 3 zagueiros. E atrás, com 3 zagueiros, colocaria o que vem jogando: João Vitor, Medel e o Léo. Nas laterais, Piton na esquerda, Léo Jardim no gol, e na direita, como eu falei, o Paulo Henrique voltando. O meio formando com Zé Gabriel, Sforza e o Galdames. E na frente, colocaria o Adson no lugar do David e o Verratti de ataque, centroavantão. Só que tem muita gente especulando. Eu acho que até invencionismo. Estão dizendo que o Sforza vai jogar, João Vitor não joga. Aí estão dizendo que o Rossi treinou no titular, vai jogar no lugar do David. Já falaram também do Praxedes no lugar do Payet. Gente, cada um tem sua escalação. Mas segundo fonte, eu acho que seria a melhor opção colocar o Sforza, deixar a zaga com 3 zagueiros como está, e colocar o Adson na frente no lugar do David. É um jogo que me preocupa? É porque é um jogo só, mesmo a gente jogando pelo empate. E os caras vão jogar a vida, tanto os caras quanto o clube, né? É um dinheiro que entra, praticamente 1 milhão, né? E os caras, literalmente, vão jogar tudo, fazer pressão, apesar do Vasco ter uma torcida muito grande de Santa Catarina. Eu não sei se eles deram esse mole de vender mais dos 1.000 ingressos que foram destinados à torcida do Vasco. Cabem 5.000 pessoas, acho que 5.300, se eu não estiver enganado. Eles abriram um setor até que, como eles não tiveram tempo hábil de fazer a arquibancada móvel, eles colocaram um geralzão lá da torcida do Marcílio Dias. Eu acho que mesmo com a nossa Payet dependência, e apesar de que me assusta, o juiz vai ser aquele mesmo, o rival do Hulk, o Anderson Daronco, que vai apitar o jogo, mas eu acho que mesmo sendo Daronco, mesmo sem Payet, mesmo na casa dos caras, eu acho que dá para até vencer o jogo em vez de ficar jogando pelo empate. E, gente, uma outra coisa que eu queria falar, né? Não foi noticiado, pelo menos eu trabalhei, voltei, não vi no Bom Dia Rio, pode ter passado, acho que não, na RJTV. Parece que no SBT, né? A Isabelle Benito, do programa dela, disse que teve uma briga de torcidas ontem, após o jogo, das torcidas do Fluminense e do Flamengo. Aí meu filho que é fluminense, que teve no Buchiche, na Praça Banhagem. Então, assim, e nada é feito. Cara, eu fiquei chocado com a condição que ficou aquele menino, que eu acho que é estrangeiro, que joga no Fortaleza. Ele tomou 15 pontos no rosto, entre a boca e o supercílio, quase ficou cego. Ele teve trauma encefálico. O médico, não sei o que estou falando, vocês podem procurar aí. O médico do Fortaleza disse que os 6 jogadores tiveram 600 pontos. Não, 600 não. Eu não estou mentindo. 1.200 pontos. 1.200 pontos. Eu acho que não há motivo para um médico mentir. Os jogadores todos os quais ele atendeu levaram 1.200 pontos. E até agora nada foi feito. Não é a primeira vez que a torcida do Sport faz isso. Eles agrediram o jogador, agrediram o dirigente e a bombeira, uma mulher, no jogo contra o Vasco há 2 anos atrás. Nada foi feito. E agora quase mataram os jogadores. Inclusive o médico disse que foi um milagre esse rapaz ter sobrevivido, que ele teve um trauma crânioencefálico. Nem está ainda a condição de jogar. Os jogadores estão tendo suporte do clube de psicólogos. Tem jogadores que não têm família, nem no Brasil, né, que saem em Recife. Então esses
eles estão até falando para eles irem para o clube, para não perder a rotina, para ter o apoio dos colegas, porque ficar em casa é uma merda, a cabeça vai ficar pensando no que aconteceu. E eu te digo que no mínimo, o esporte deveria ser excluído da Copa do Nordeste. O Liverpool, quando teve aquele massacre de Heysel, quando eles fizeram a final, que antigamente não era nem Liga dos Campeões, era outro nome, contra a Juventus, se eu não estiver enganado, mais de 30 pessoas do Juventus morreram, 3 do Liverpool, porque a torcida do Liverpool foi imprensando a torcida do Juventus contra a grade. Por isso que hoje vocês veem nos estádios da Europa, não existe grade, não existe mureta, não existe nada. Porque o cara sabe que se ele entrar, ele está ferrado. Provavelmente ele fica sem ver o jogo do time a vida inteira e além de ter que se apresentar na delegacia na hora do jogo. Então, assim, beber, eles podem beber à vontade, mas fazer besteira dentro do estádio, eles sabem que o pau vai cantar. E, repito aqui, se nada for feito ao esporte, não adianta, esses bandidos vão continuar por aí. E ontem no Maracanã, pouquíssimo foi noticiado, pelo menos eu acho que só foi SBT, o tempo que eu tive para ver noticiário, que eu estava trabalhando, teve essa briga do Fluminense e Flamengo. Cara, assim, não é perseguição nem nada, mas se fosse... Ó, meu filho está falando que houve mais confusões em mais lugares. E detalhe, hein? A torcida do Fluminense foi valente, porque os abnegados que foram, inclusive tem até tricolores em podcasts aí, youtubers, criticando a torcida do Fluminense, porque não foi o jogo. Pô, meu irmão, os caras já vão no jogo da final, sabendo que o time estava cansadão. Foi quem quis ir, cara. Hã? Entendi. R$50 o ingresso, cara, não dá, só, um calor do cacete, o time morto, eu vi pela televisão, o time do Fluminense se arrastava no segundo tempo, entendeu? E eu até falo aqui, falo sério, eu acho que jogo em altitude tinha que ser proibido, porque quando o Fluminense jogou com a LDU, meu irmão, era impressionante, os caras só mandavam essa patada de longe, aí nego diz, a bola é redonda, mas ela não passeia no ar nem na grama nessa altitude absurda não. O time estava cansado, vai quem quer. E os caras que enfrentaram os torcedores do Flamengo, tudo bem, tem bandido de tudo quanto é lado. Mas, porra, ia ser um massacre. Não sei se foi em defesa, não sei se foi marcação. Pois é, né? Pois é, a pessoa do Fluminense ainda conseguiu botar os flamenguistas para correr. Não que seja bonito, mas os caras faziam isso em alta defesa. É só quem vê no Maracanã que tinha 70% de flamenguista e 30% de tricolor. O negócio não é dizer quem é mais forte, quem ganha mais. O negócio é não ter mais isso, cara. Não pode ter mais, já passou do tempo. Já morreu gente quando era jovem. Estou com 56 anos e nada é feito. Ninguém é punido. Ninguém é punido. Quando o torcedor de um time lá do Sul-Americano, acho que da Bolívia, ficou cego e morreu com o sinalizador atirado pela torcida do Corinthians, dirigente do Corinthians liberou o torcedor lá. Quer dizer, gente, enquanto não se tiver os culpados devidamente punidos, vai acontecer isso sempre. E eu lamento muito pelos jogadores do Fortaleza pelo que passaram. E, gente, infelizmente, estou preocupado com o jogo de amanhã, porque estamos vivendo a paê dependência. Todos estão amando o paê, mas eu estou clamando e rezando para que ele se recupere logo e volte pelo menos no jogo de domingo contra a Portuguesa. Aí tu vai dizer, porra, será que vai precisar dele também contra a Portuguesa? Eu não sei se eu vou precisar dele amanhã. Gente, era o que eu tinha para dizer hoje. Uma boa noite, que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, o Espírito Santo de Deus e todos os santos e anjos abençoem vossas famílias.